E aí galera rocheda, beleza? Uma das melhores franquias do cinema é a franquia John Wick. São 4 filmes até o momento, fora os spin-offs, que tem muita ação, explosões, matança, tiroteio e etc, né? Tudo que a gente gosta num bom filme de ação. Só que vocês já pararam para pensar, cadê a polícia nesse cenário todo? É porque os caras, eles saem no meio da rua, troca tiro no meio da rua, troca tiro em público, para trânsito e etc. E a polícia não aparece, não faz nada, né? Então, hoje nós vamos falar sobre essa pergunta, né, que a gente trouxe aqui para o canal. Onde está a polícia em John Wick? Por que ninguém chama a polícia dentro do universo de John Wick? Bom, muita gente pode achar que dentro do universo de John Wick não existe polícia, e que é por isso que a gente vê aqueles tiroteios insanos no meio da rua e ninguém faz nada, ninguém chama a polícia não aparece e etc. Porém, isso não é verdade, né? No primeiro filme, no primeiro John Wick, a gente tem a presença da polícia, né? Aparece até o Jimmy, né, que é um policial que vai para casa do John Wick depois que ele mata alguns dos capangas do Tarasov. Inclusive é curioso porque no segundo filme o Jimmy volta e ele chega até a ver o John Wick matando um cara. Então a polícia, ela existe dentro do universo de John Wick. Ela aparece ali nos 2 primeiros filmes, na forma inclusive ali do Jimmy. Então, se a polícia existe dentro do universo de John Wick, por que que eles não intervêm nos tiroteios? Bom, algumas pessoas vêm com uma teoria bizarra, na minha opinião, eu acho essa teoria muito bizarra, que o universo de John Wick é um universo sobrenatural ou sci-fi. Então a polícia não interviria por conta de elementos sobrenaturais ou de ficção científica. Então, por exemplo, muita gente diz que no universo de John Wick todas as pessoas, na verdade, já estão mortas, todas as pessoas já morreram. Muita gente utiliza como argumento o fato do personagem do Lance Reddick, né, que fica ali no balcão do hotel, ser Charon, né, que traduzindo para o português é Caronte, que faz referência ao deus na mitologia grega, que faz a travessia do rio Estígio, né, até o Hades, né, que pega os vivos na margem, vai navegando até a outra margem para eles irem para o Hades, né, para o outro mundo. Então o fato dele ser o deus que faz essa travessia entre os vivos e os mortos, né, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, seria uma referência a que quando você entra no mundo dos espiões de John Wick, você sai do mundo dos vivos e passa a ser um morto. É uma teoria que eu acho que não faz muito sentido e eu vou explicar até mais na frente. Mas para início de conversa, né, como é que eles estão mortos e morrem de novo? Mas acontece em John Wick é gente sendo gente indo para vala. Então, para começo de conversa isso já meio que já fura a teoria. Mas ainda tem a questão do John Wick ter se casado com uma civil. Ele se casou com uma mulher que não era uma assassina. Ele aparece casado no primeiro filme, o que não seria possível se ele fosse um morto, um fantasma. Não tem como um fantasma se relacionar com uma pessoa viva. Outras pessoas dizem que eles na verdade são seres mágicos, né? Eles seriam tipo criaturas encantadas que são movidos ali a ouro, né? Por isso a questão da moedinha de ouro e tal. Mas eu também vejo essa teoria meio furada. Eu não acho que tem algum elemento sobrenatural em John Wick. E tem a referência do sci-fi, que muita gente diz que o universo de John Wick seria uma versão inicial da Matrix, né? O pessoal querendo fazer ligação ali entre John Wick e Matrix, né? Por causa do Keanu Reeves, tá dizendo aí que o universo de John Wick seria uma versão primitiva da Matrix, né? Que é por isso que no universo de John Wick o pessoal sai matando todo mundo e ninguém liga. Os civis não ligam, né? A polícia também não liga, mas aí eu também não vejo com bons olhos essa teoria. É mais uma teoria para tentar forçar ali uma união
entre o universo do John Wick e o universo do Matrix. E aí nós temos a versão que é a versão oficial, né? Que é a versão de que a alta cúpula ela representa uma espécie de poder paralelo. O mundo dos assassinos ele seria um mundo que existe paralelamente ao mundo dos civis. Então a polícia ela não se mete nos assuntos da alta cúpula, porque a alta cúpula é uma espécie de poder paralelo, basicamente como se fosse uma máfia. Então, pelo mesmo motivo que os policiais têm dificuldade em prender grandes mafiosos aqui na vida real, eles também teriam dificuldade para prender no universo de John Wick, né? A gente está falando aí de um universo onde você tem uma alta cúpula que deve ser fortemente armada e formada pelos maiores assassinos do mundo, que comandam uma sociedade que é formada só por assassinos fortemente armados e fortemente habilidosos, muito habilidosos na arte de eliminar pessoas. Então a polícia obviamente não vai querer se meter com essa gente. Então a alta cúpula e o Estado eles teriam uma espécie de acordo tácito. Enquanto o pessoal da alta cúpula cuida das coisas deles, lidam com os assassinos, tem a questão dos assassinos eliminarem outros assassinos, seguem seus códigos e etc. O Estado cuida da questão dos civis e da vida comum, sem um interferir no mundo do outro. Então, basicamente, nenhum dos assassinos da alta cúpula ou ligados ao mundo dos assassinos, eles podem matar civis ou policiais. Eles só podem matar outros assassinos. É por isso que a polícia não intervém, né? Porque a polícia, o dever da polícia é proteger a população civil. Então, basicamente, o Estado não intervém no mundo dos assassinos. E se você perceber bem, pessoal, os civis também não intervêm muito no mundo dos assassinos. Em vários filmes a gente vê tiroteio, matança e etc. E os civis vivendo a vida normal deles, né? Vivendo a vida deles como se nada tivesse acontecendo. É um universo paralelo do nosso, um universo diferente do nosso, né? Porque na vida real a gente sabe que se acontecesse um terço do que acontece nos filmes do John Wick, já seria um escândalo. Mas dentro desse universo, o mundo dos assassinos e o mundo civil barra Estado, né, regido ele pelo Estado e pela polícia, eles convivem ali de maneira paralela e até com uma certa harmonia. Essa versão, inclusive, é a versão que é endossada pelos diretores do filme, né? O Chad Stahelski e o David Leitch. Numa entrevista ao site Screen Junkies, eles trouxeram essa versão e endossaram essa versão de que a alta cúpula e o mundo dos assassinos é um mundo paralelo ao nosso. If you notice, in either the John Wicks, they don't kill innocents, they don't kill cops, it's all completely hidden, it's within their own business. So as long as they maintain that, the cops are cool. There's not dirty cops, it's just, they're in the know, we're in the know, it's good. The cops have their own world, but yeah, they have their own underworld as well. Yeah. Porém, apesar dessa explicação ser uma explicação bastante convincente, ainda tem alguns problemas, algumas lacunas. Por exemplo, em muitos casos, o que acontece na rua são verdadeiros tiroteios. Será que os assassinos são tão bons, mas tão bons, que nesses tiroteios eles não matam nem o civil? Sei lá, os caras são tão habilidosos que eles conseguem acertar ou o alvo, ou quando erram o alvo, acertam alguma coisa, um objeto, alguma coisa que não gere uma bala perdida, que não atinja algum civil. Então, como é que fica essa questão? Se algum assassino acidentalmente atingir um civil com a bala. Isso também gera um outro problema, porque em muitos casos acontece um tiroteio, e aí como é que um civil sabe que aquele tiroteio está sendo promovido por bandidos ou por assassinos? Como é que a população e a polícia sabe que um grupo de pessoas trocando tiros são pessoas ligadas à alta cúpula ou não? Será que é por conta do estilo, né? O pessoal do universo de John Wick costuma ser muito estiloso, né? Então, se o tiroteio é entre pessoas bem vestidas e bem estilosas, aí é alta cúpula.
Mas se for o pessoal tudo mulambo, jogado, com as roupas tronchas, roupa feia e tal, é bandido. Será que é assim que eles conseguem identificar quem é assassino e quem é um criminoso comum? E aí, você tá gostando do vídeo? Então aproveite e se inscreva no canal, porque sempre que a gente for lançar novos vídeos, você vai receber a notificação e vai poder assistir em primeira mão as nossas novidades. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e conheçam o nosso canal. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal, que esse é um bom vídeo e que possa compartilhar para mais pessoas, para que mais gente conheça o nosso conteúdo e assim a gente possa produzir mais vídeos e vídeos melhores. Então aí ajuda o nosso canal. Se você não gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal do mesmo jeito, porque o próximo você vai gostar. Então, vamos voltar aí ao nosso vídeo. Bom pessoal, agora vamos falar um pouco de uma explicação que não é uma explicação diegética, não é uma explicação da história. Vamos falar mais de uma explicação que acontece fora do universo de John Wick, que é a inspiração que foi trazida aí para os diretores e para os roteiristas aí dessa grande franquia. Bom, o universo de John Wick, ele é em parte inspirado em filmes e quadrinhos noir e em parte por filmes de western, né, filmes de faroeste. E nessas obras, pessoal, a gente tem tanta questão de histórias que acontecem no mundo onde o Estado falha, principalmente no mundo noir, onde as pessoas têm que recorrer a detetives particulares e a agentes privados para conseguir resolver seus problemas, quanto do universo onde o Estado praticamente não existe, como é o caso dos faroestes, né, onde todo mundo resolve as coisas aí com as próprias mãos. O universo dos filmes de faroeste, eles são inspirados ali na questão da expansão para o oeste americano. E nesse contexto, o Estado ele era muito rarefeito. Não é que não existisse Estado, existia Estado, mas ele era pouco atuante e era bastante rarefeito. Muitas vezes ele aparecia apenas na figura do xerife. E os filmes eles acabam aumentando essa questão, né? Porque os filmes normalmente aumentam tudo. E aí você tem um cenário onde praticamente não tem Estado. E onde o xerife basicamente é só mais um pistoleiro ali, tendo que enfrentar outros pistoleiros num cenário extremamente anarquista. Anarquista no sentido político, não no sentido de ser bagunça. Então os mundos que inspiraram John Wick são mundos onde a polícia ou ela é falha ou ela é inexistente. Então é por conta disso que o John Wick ele traz aí essa questão de não ter policiais, ou de ter poucos policiais, ou de ter pouca ação dos policiais no seu mundo. Além disso, pessoal, o foco nos filmes do John Wick é 100% na ação entre assassinos. Você ter a polícia, você ter a ação da polícia, basicamente atrapalharia todo o ritmo frenético que acontece nesses filmes. E o ritmo de tiroteio, mortes e batalhas, lutas e gente brigando com faca, com revólver, etc. Imagina, sei lá, dois assassinos se enfrentam e aí um deles é pego pela polícia, o cara é preso, passa um tempo ali na delegacia. Isso faria com que os filmes acabassem tendo pausas, né? Que é basicamente para mostrar os assassinos na cadeia. Então, para tirar esse elemento aí de prisão, então eles optaram ali por deixar a polícia mais de lado e focar na ação entre assassinos, nas lutas, nas batalhas e no bang bang entre os assassinos do universo de John Wick. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre por que ninguém chama a polícia dentro do universo de John Wick. O que você achou desse vídeo? Que outras perguntas de outras franquias a gente poderia trazer aqui para tentar responder? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!